Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Pessoal, esse indicador aqui que eu estou passando para vocês, na verdade é uma regra de coloração, né? Ele é, ele é uma regra de coloração que eu já tinha trazido para o canal, tá? Então ele é um dos primeiros vídeos lá do canal, né? Onde eu comecei a trazer indicadores e regras. Só que assim, eu já tinha falado, né? Inclusive criei um grupo para isso, que sempre que tivesse atualização em indicadores, eu ia passar só para aquele grupo, tá? Não ia fazer vídeo dos indicadores que eu atualizei, justamente porque senão, imagina, né? Toda vez que eu atualizo alguma coisa, faço um vídeo sobre aquele indicador no canal. Então vai ter 5 vídeos sobre a mesma regra de coloração, vai ter 7 vídeos sobre o mesmo indicador, vai ter 10 vídeos sobre o mesmo robô. Então, atualizações, né, pequenas serão feitas, né, serão divulgadas apenas no grupo do Telegram que está aí na descrição, tá? Por que eu estou fazendo um vídeo desse indicador? Primeiro porque eu reformulei ele, tá? Reformulei ele. E segundo porque realmente com atualizações do Profit, né, da Nelogica, o indicador parou de funcionar da forma que deveria. Tá? O que aconteceu? A Nelogica ela usava uma fórmula para, né, para você puxar, né, o indicador do estocástico lento dentro do código, e ela atualizou essa fórmula. Então todos os indicadores e robôs, né, que usavam a fórmula antiga do estocástico lento possivelmente vai ter algum tipo de problema, tá? Eu ouvi dizer que robôs não estão tendo problemas porque ele continua entrando na operação normal e tal. Agora, regras de coloração, elas pararam de pintar, simplesmente, né? Quando você usava o estocástico lento com a fórmula antiga, beleza? Então, como eu tive que reformular, eu já aproveitei que, né? Os programadores, né? Pelo menos eu sou assim, né? Eu sinto que, tipo, a cada mês que passa, né? Eu sei mais, eu aprendo mais. Então, quando eu pego um código que eu fiz há um mês atrás, possivelmente hoje, se eu fosse refazer esse código, ele teria melhorias, sabe? Coisas que eu fazia antigamente, hoje teriam outros atalhos para fazer. Então, como ele é um indicador já uma regra de coloração bem antiga, né? Acho que de 3 meses atrás, eu já estava querendo reformular todo o código dele, porque hoje eu já sei, né, mais coisas de como otimizar o código, né, vamos resumir assim, né? Porque quanto maior o código, quanto mais linhas, quanto mais informações você passa, né, para o Profit, maior a chance do Profit se perder, tá? E também o seu código fica mais lento, né? Você, sabendo otimizar isso, né, você faz com que o Profit precise processar menos informações, né? Menos dados e assim otimize mesmo o trabalho, né? Beleza? Então vamos lá. Já falamos, né? Sobre por que eu estou trazendo o vídeo desse indicador que já está no canal, né? Então é por causa dessa reformulação toda do código e também coloquei algumas informações a mais ali, tá? Então vamos lá, ritual básico, né? Toda vez que eu vou falar de indicador, robô, regra de coloração, venho aqui em ajuda, procurar atualizações, mudem de versão estável para versão beta, igual está a minha, e cliquem aqui no botão atualizar, beleza? Vai aparecer uma barrinha aqui, quando ela encher por completo, ele vai atualizar e pedir para você reiniciar, tá? Você reinicia e aí a gente prossegue aqui com, né, a instalação da regra. Vamos lá. Então no link aí, na descrição, tem um link para você clicar e fazer o download, tá? Você será redirecionado para cá. O que é isso aqui, pessoal? É a página do Google Drive, tá? Então todos os meus arquivos que eu disponibilizo para vocês, eu passo pelo Google Drive, beleza? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar neste botão aqui, tá? Fazer o download. Não é aqui, tá? Não é aqui, não é aqui e não é aqui. Beleza? Clicou aqui, você vai fazer um download, tá vendo, ó? O arquivo é esse, jbcolor estocástico lento turbinado.psf, né? Que é a extensão do Profit.
Se você baixa por qualquer outro lugar que não seja esse aqui, você vai baixar os arquivos direto nessa extensão e o Profit não consegue importar depois, tá? Porque essa regra de coloração, ela tem 2 arquivos, tá? Então você vai baixar um arquivo, só que dentro deste arquivo aqui terão esses 2, tá? Beleza? Então é um arquivo só, esse aqui, que você vai baixar por aqui. Inclusive, olha só, quando você passa o mouse em cima, aparece a opção fazer o download, tá? Clica ali, faz o download deste arquivo aqui, tá? Salva numa pastinha aí e vamos voltar para o Profit. Lá dentro do Profit, você vem em estratégias, central de estratégias, tá? Você vem em importar, você clica nessa pastinha amarela, você vai procurar lá onde você baixou, tá? O meu tá aqui, JB Color estocástico lento turbinado. Clique em abrir, tá vendo? Agora sim, ó, aparece aqueles 2 arquivos que apareceram lá, né, dentro do Google Drive, ó. Eu clico aqui no CDR, ZScore, FI e mando para a direita, né, clicando neste botão aqui, e faço a mesma coisa com o JB Color, ó. Então, os 2 arquivos que estavam aqui indisponíveis vieram para aqui para a coluna de selecionados. Clique em importar e dá OK para finalizar. Beleza? Então, com a regra de coloração importada, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai adicionar primeiro aqui o estocástico lento, tá? Então, clica com o botão direito aí, qualquer lugar do gráfico, inserir indicador, procura aqui, né, estocástico lento, ó, o meu tá aqui já, inserir nova janela. A primeira coisa que vocês podem fazer é excluir essa média verde, tá? Que é a média móvel. Então você pode clicar com o botão direito e excluir, tá? Ela também fica aqui no cantinho, dá para excluir por ali. Vamos dar uma aumentadinha aqui na espessura do estocástico lento. Beleza. Então, ó, ele vem na configuração, né, período 14. Ó. A gente clicar com o botão direito em propriedades, período 14, média, período da média 3 e média, né, o tipo, né, se é aritmética, se é exponencial. Isso aqui é padrão, tá? Não precisa mexer nisso. Vocês vão precisar mexer no período se vocês trabalham com período diferente, né? Tem gente que trabalha com estocástico lento no período de 8, né? Então, são outras configurações. O que essa regra de coloração faz, pessoal? A gente tem um outro indicador aqui também, chamado IFR, né? Muita gente conhece. Não é esse aqui, tá? É o IFR mesmo aqui, ó. IFR, lá fora conhecido como RSI. Beleza? Ele também é um oscilador, tá? Ele também trabalha, né? De 0 a 100 e também tem zonas de sobrecompra e sobrevenda. E a gente importou agora um outro indicador chamado CDR ZScore FI, né? Então ele também é um indicador, a gente pode chamar ele de oscilador, né? Mas ele não trabalha com 0 a 100, tá? Inclusive deu algum problema aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ah, não, carregou já, tá? Ele trabalha com 2 e menos 2, tá? Ele é um indicador, né? Que ele trabalha com... Eu esqueci a palavra agora, pessoal. Deixa eu só dar uma lembrada aqui. Lembrei, pessoal. Ele trabalha com desvio padrão, tá? O pessoal chama também de curva de sino. Então, por isso que ele vai de 2 a menos 2, tá? Ele não é um oscilador que vai de 0 a 100. Então, ele trabalha com período padrão, né? Eu acho que a média ele trabalha com a média de 20 e ele mede né, a distância média que o preço fica dessa média de 20. E quando ele sai muito, ele também entra num estado de sobrecompra e sobrevenda entre aços. É um indicador bem bacana, tá? Ele tá nessa escala aqui de, vamos dizer, sensibilidade. Ele é o que é menos sensível, tá? Então a gente tem o estocástico lento, que é né, na sua configuração original, é o que vai dar sempre sobrecompra e sobrevenda antes, né? É o primeiro a entrar nesses estados de sobrecompra e sobrevenda. A gente tem o IFR, que ele é um pouco mais, um pouco menos sensível que o estocástico lento, né? Então ele demora um pouco mais, ele precisa de um pouco mais de força para entrar em sobrecompra e sobrevenda. E a gente tem o Z-Score, né? O CDR Z-Score,
que ele é mais chatinho ainda do que o IFR para dar sobrecompra e sobrevenda, tá? Então o que, que eu fiz? Eu criei uma espécie de super indicador, super oscilador, que ele vai medir justamente, né, os três indicadores, tá? Então a gente vai colocar o estocástico lento no gráfico só para ter algum oscilador. Não precisa ser o estocástico. Você pode deixar, por exemplo, o IFR no gráfico, não tem problema, tá? Eu deixei o estocástico porque ele é o que vai sempre dar entrada primeiro. Então ele já dá o início do movimento, né? De estar entrando num período de sobrecompra e sobrevenda. Então vocês não precisam ter, inclusive eu fiz assim, essa regra de coloração para mim, né? Na época, porque eu usava estocástico lento e IFR e usei score também. Só que eu usava, por exemplo, o Z-Score no próprio gráfico, né? E o estocástico lento e o IFR usava aqui embaixo. Então eu, né, quando eu comecei a aprender sobre programação, eu pensei em alguma solução para isso, de usar três indicadores de um só. E eu achei uma solução bem bacana. Então a gente pode excluir aqui o Z-Score, né? A gente pode excluir o IFR e a gente vai ficar só com o estocástico lento. Inclusive vamos deixar bem grandão aqui para ficar mais fácil de ver, beleza? Então o que, que a gente faz? Como que a gente faz? A gente já importou, né? Então a gente vem aqui no estocástico lento, clica com o botão direito em cima da linha, tá? A gente pode vir aqui também, ó. Clica com o botão direito aqui em cima, inserir regra de coloração. Vocês vão procurar, tá? O arquivo que vocês baixaram agora, tá? JB Color estocástico lento turbinado. Beleza? Então vocês vão inserir aqui, ó, no estocástico lento. Dá OK. E agora ele vai fazer uns cálculos ali, ele vai puxar, né, a regra de coloração. Ele terminando, a gente já vai ver uma configuração bacana que a gente pode fazer, tá? Agora ele já está colorindo, né, quando está entrando em sobrecompra e sobrevenda. O que a gente pode fazer agora? Clica com o botão direito aqui em cima da linha, vai em propriedades de JB Color, né, que é a regra de coloração. Dá um clique nela. E a gente pode vir, né, aqui e colocar para colorir somente o fundo parcial, tá? E dá OK. Ele vai colorir o fundo do indicador de uma forma que fica bem mais visual para você que está operando. Você vai conseguir enxergar melhor, né? Deixa eu só ele recalcular tudo de novo. E aí a gente já vai ver como é que fica. Então voltando aqui, pessoal, olha só que bacana que fica, né? Ele vai colorir de acordo com o número de indicadores que está dando sobre compra e sobrevenda, tá? Ele vai usar uma cor diferente. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que está bem bacana. Vamos dar um zoom aqui. Então olha aqui, ó. Aqui, tá? Olha só, o estocástico lento não está em sobrecompra, né? Sobrecompra é quando ele fica acima de 80. No próximo box, esse aqui, ele entrou em sobrecompra. Então, ele acendeu esse rosinha bem fraquinho, tá? Subindo mais um box, tá? Fechando mais um box para cima, tá vendo que esse rosinha ficou um pouco mais forte? Por quê? Porque agora, além do estocástico lento, ou o IFR ou o Z-Score também entraram em sobrecompra, tá? Por isso que acendeu, né, uma corzinha mais forte. E aí, mais um box para cima, olha o que aconteceu, fechou numa terceira cor, tá? Um terceiro tom aí de... São todos variação do vermelho, né? O rosa nada mais é do que uma variação do vermelho. Então agora a gente tem esse vermelho bem vivo, que está dizendo pra gente o quê? Olha, agora, tanto o estocástico lento, quanto o IFR, quanto o Z-Score, todos estão sobrecomprados. Tá? Todos os indicadores que a gente tem entraram em sobrecompra. E aí, ó, enquanto continuar os três sobrecomprados, continua aparecendo essa cor aqui em cima. O que aconteceu aqui quando fechou esse box para baixo? Ele voltou para essa regra de coloração aqui, ó. Tá? Então olha só. Quando fechou esse box para baixo, ó, a regra de coloração que a gente tinha aqui apareceu de novo aqui, ó. Então o que está dizendo, né, essa coloração pra gente? Que quando fechou esse box para baixo,
dois dos indicadores, né? Ou seja, o IFR e o Z-Score saíram da sobrecompra, tá? Voltaram para o estado neutro, entre aspas, né? Não estão mais lá no topo, né? Então a gente vê de forma visual quantos indicadores estão dando sobrecompra ou sobrevenda. Aqui atrás a mesma coisa. Olha, aqui ó, foi um exemplo exatamente igual, tá? Um indicador, dois indicadores, três indicadores. E aqui voltou para um, né? Neste momento, nenhum indicador está sobrecomprado ou sobrevendido. Beleza? E a gente pode olhar aqui também para trás, no caso da compra, né? E que esse caso aqui não chegou até os 3. Vamos procurar um exemplo que acenda os 3. Ó, aqui acendeu os 3, mas não foi de forma, né, gradual, né? Aqui acendeu, a partir deste box aqui, deixa eu só marcar de forma correta. A partir desse box, o estocástico entrou em sobrevenda, né? Aqui embaixo. E até esse box aqui em cima, ó, continuou só o estocástico dando sobrevenda. Foi só nesse box que mudou a cor, né? Só que essa cor aqui já é dizendo pra gente que os três indicadores entraram em sobrevenda, né? Então olha só. Então ele não pulou, né, de um indicador para 2, de 2 para 3. Nesse caso, ele já pulou de 1 para 3. E não tem problema, tá? Isso vai acontecer várias vezes. Quando o mercado dá uma porrada, tá? Ó. Aqui, neste caso, ficou, né, no máximo 2. Bem que aqui, né, é começo de dia, né? Aqui é um gap e tal, a gente desconsidera, né? Beleza? Então, voltando para trás, deixa eu dar um zoom out. A gente pode ver mais. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo, mais ou menos, que tinha acontecido lá com a compra, né? Com a sobrecompra, né? Aqui, ó, aqui não tinha nenhum indicador, tá? Nesse box aqui, não tinha nenhum indicador pintando sobrevenda. Já no box seguinte, pintou logo dois indicadores. E a partir deste aqui, ó, 3 indicadores. Quando formou esse box para cima, apenas um dos indicadores, que era o estocástico, né, ainda continuava marcando sobrevenda. Beleza? Então é bem simples, né? A regra de coloração vai dizer para você a quantidade de indicadores que está dando sobre compra ou sobrevenda. Quer deixar ainda mais legal? Você pode jogar isso direto no gráfico, tá? Vem no box aqui de Renko, clica com o botão direito, inserir regra de coloração e insere a mesma regra, tá? Então procura lá o estocástico lento turbinado. A gente agora coloca no Renko. Colocou, vai esperar carregar. Ó, já apareceu, tá? Agora a gente consegue ver, ó, de forma bem visual quais são os boxes que estão com todos os indicadores dando sobrecompra ou sobrevenda, né? E a gente vai vendo também aquela forma gradual, né? Olha aqui, ó. Vou dar um zoom maior. Olha só, é que como eu uso o box, né, o box de Renko branco, você não vai ver tanto, mas olha só, esse tá branco, esse tá branco. Esse já ficou um rosinha bem claro, ó, que é esse rosa aqui. Esse aqui já ficou um rosa, né, mais avermelhado. E por último, o vermelho, né, vermelho vivo, vermelho sangue aí, que é com todos os indicadores, né, dando sobrecompra. Beleza, pessoal? Um detalhe aí muito importante, tá? É que vocês conseguem configurar o indicador, tá? Então você clica com o botão direito, né? No caso do Renko aqui, vem em propriedades de JB Color, e aí você consegue alterar os períodos. Olha só, aqui a gente tem o período do estocástico lento, né? O padrão é 14, mas como eu falei, tem gente que usa 8, tem gente que usa 9. A gente consegue mudar a zona, né, de sobrecompra e sobrevenda de ambos, tá? Então, sobrecompra do estocástico lento padrão é 80, sobrevenda 20, tá? E o IFR é a mesma coisa, a gente consegue mudar o período do IFR, que aqui na nossa bolsa, né, no Brasil a gente usa o padrão 9, lá fora usa-se o 14, então
Se você quiser testar o 14 também, fique à vontade. E a sobrecompra e a sobrevenda do IFR já é diferente, é 70-30, né? Mas aqui vocês conseguem mudar também. Lembrando, né? Mudou qualquer coisa aqui no gráfico, né? Na sua regra de coloração que você tem no gráfico, vem aqui, clica com o botão direito, vem em propriedades, tá? De JB Color e muda aqui também, tá? Porque senão ele vai ficar aparecendo errado para você aqui embaixo, tá? Então mudou o período do estocástico lá, muda aqui também, tá? É igual eu falo nos robôs, né? Mudou qualquer coisa na configuração do robô, vai lá e muda na regra de coloração também. Beleza? Então é isso aí, pessoal, é bem simples. Se você quiser usar, ao invés de estocástico, usar o IFR, não faz diferença. É a regra de coloração do fundo ou do box que vai mostrar pra você se tá em zona de sobrecompra ou não, tá? A gente pode inclusive fazer isso aqui, ó. Eu vou excluir a regra de coloração e eu vou fechar o estocástico lento. Pronto. Ele continua pintando da mesma forma, tá? Da mesma forma. Lembrando, ele tá pegando os dados daqui, ó. As propriedades, tá? Então, o estocástico lento que ele tá puxando é o de 14, o IFR é o de 9. O CDR Z-Score, por que não tem nada aqui? Porque ele é padrão daquele jeito, tá? Como ele não é um oscilador como esses aqui, ele já tem uma fórmula padrão, né? Que você não pode alterar, beleza? Então a regra de coloração ela vai puxar daqui. Quer alterar? Altera aqui. E aí lembrando, né? Se eu mudo o tempo gráfico aqui, ó, ele vai calcular tudo para mim também. Então num tempo gráfico pode estar dando sobrecompra, enquanto se você mudar para um tempo gráfico bem menor, por exemplo, já pode estar em sobrevenda, né? Então, é o exemplo de você usar um gráfico diário e um gráfico de 1 minuto. Ele vai calcular certinho, tá? Dependendo dos indicadores. Tanto que ele demora, não é para pintar os boxes, ele demora para puxar os dados do IFR, do Z-Score e do estocástico. E aí, tendo todos os dados, ele vai pintar os boxes logo em seguida. Olha só. Então deixa só ele terminar de calcular. Olha só que bacana. Inclusive, essa regra de coloração aqui, para quem opera com canal de Keltner, bandas de Bollinger, ela é, né, fundamental, pessoal. Justamente para você não entrar nesses momentos, ó, onde só um indicador ou dois está dando sobrecompra, né, ou sobrevenda. Olha a diferença, né? Quando os 3 indicadores mostram sobrevenda, por exemplo, né? É diferente. Então mais um filtro bacana aí para vocês usarem. Beleza? Lembrando, o CDR Z-Score não é nativo do Profit, tá? Por isso que eu coloco junto, tá? Eu mando junto com a regra de coloração, então por isso que você tem que importar 2 arquivos quando você importa. Senão, a regra de coloração não vai funcionar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até amanhã. Ah, tá. Só lembrando, esse vídeo aqui foi, como eu falei no começo, né? Eu fiz ele porque realmente eu refiz todo o código. Mas por favor, entrem no grupo do Telegram para pegar atualizações dos outros indicadores que eu vou fazer, tá? Eu tô essa semana ainda estou muito atarefado fazendo o código do pessoal que encomendou, mas no final de semana eu já vou começar a atualizar os meus indicadores e vou começar a jogar lá no grupo, tá? Não vai ter vídeo no canal, beleza? Então é isso aí. Agora sim, um abraço para vocês e até amanhã.